Uma das piores sensações que a gente tem quando tá assistindo dorama é quando você tá esperando aquela cena e a internet cai ou trava. Aí a ansiedade ataca, você vai pro hospital, tem que gastar dinheiro com medicamento, quase paga um coração novo e aí vai sair mais caro do que contratar uma internet de qualidade. Se você não quer passar por essa situação, você precisa conhecer a BrisaNet. A BrisaNet é a maior provedora de internet do Nordeste e tem preocupação com os dorameiros. Então, você precisa conhecer e não vai te deixar na mão. Finalmente a gente vai para a Coreia do Sul e você pode ir comigo, minha mãe e também com a Rota World Turismo, que é quem tá levando a gente. A Rota World Turismo é uma agência de viagem que pode te levar para muitos países da Ásia, incluindo a Coreia do Sul. E agora em abril tem a nossa viagem em grupo que você pode participar e para qualquer dúvida é só apontar seu celular aqui pro QR Code, conheça a Rota World Turismo e quem sabe você viaje até com a gente. O Rio Mackenzie é o ponte oficial e perfeito para a comunidade geek e dorameira e eu vou te dizer por quê. Lá você encontra de eventos temáticos até lojas com produtos asiáticos. O Rio Mackenzie sempre promove eventos pensados para essas comunidades, além de também possuir algumas lojas temáticas do mundo asiático. É o espaço perfeito para você compartilhar da sua paixão por doramas, animes e a cultura pop. Então aponta a câmera do teu celular aqui para esse QR Code e fique por dentro de toda a programação do Rio Mackenzie. Tá começando mais um Vixe Coreia, palmas para mais esse episódio. Pegue o caderninho e caneta que hoje é dia de aula, meu filho. Teve um dia aqui que o Estevam Park veio, que a galera disse que foi um dos dias que ele mais aprendeu, que é um chefe de cozinha lá do Cumbuco, onde você também tem histórias lá, que a gente vai contar aqui. Que ele contou muita história, muita curiosidade e, enfim, muitas coisas interessantes que a gente não sabia. E a galera ama saber coisa nova, né? Então a gente tô preparado para várias informações novas que você vai trazer aqui hoje. E hoje, especificamente, meu amigo, a partir aqui de uns episódios pra frente, a partir desse, Fanta está aqui com a gente, Fanta Caju. O nome do programa é Vixe Coreia, literalmente a mistura Nordeste e Coreia. E nada mais Nordeste do que caju, meu amigo. Se você não é nordestino e não gosta de caju, tem alguma coisa esquisita com você, ou você ainda não experimentou a Fanta Caju, que tá aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Fanta. E, por favor, se apresente pro povo, quem você é, o que você faz. 안녕하세요. 반갑습니다. Eu sou Gabriela, prazer a todos. Não deu, não. Ah, pode ficar tranquila. Fiquei tímida, peraí. Fique tranquila. 안녕하세요. 반갑습니다. Muito prazer, eu sou Gabriela Santana, eu sou daqui de Fortaleza, tá certo? Igual você. E aí? Da terrinha. Só que eu tive uma oportunidade muito incrível e eu estive na Coreia por meio de uma bolsa de estudos fantástica, promovida pelo próprio governo coreano, chamado na época KGSP, Korean Global Scholarship Program. E eu fiz mestrado em comunicação na Chungnam National University, que é localizada na Coreia, em Daejeon. Que é um canto, pelo menos das dorameiras, é um canto muito conhecido, que é Seul, Minyon. Como é aquela cidade que a galera come muito na rua? É Minyon. Você tá querendo falar de um bairro, que é bairro, Myeongdong. É um bairro, bairro em Seul. Viajei. Jeju é que é fora, que é ilha. Existem várias ilhas pequenas, menores que Jeju, mas assim, o país em si, a Coreia do Sul, é menor do que a área do Ceará. A Coreia do Sul inteira é menor do que o Ceará? É menor do que o Ceará. Então, assim, é difícil pra gente viajar aqui de Fortaleza para Juazeiro, ficar cruzando o estado de uma ponta a outra. Nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer o nosso estado inteiro, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer a Coreia, a Coreia do Sul, porque esse programa também viabilizava esse turismo junto com os outros estudantes que eram da Bolsa. Isso de carro, isso de... Não, era de ônibus, também de avião. Então, fomos todos em excursões dos alunos promovidos pela Bolsa de Estudos. Entendi. Então, eu basicamente viajei, conheci a Coreia de graça. Várias cidades e eventos, entendeu? Que eram promovidos pela Bolsa de Estudos, né? Que era esse programa que era Study in Korea. E como se conseguia essa bolsa? Como era o processo para isso? Como é feita a escolha dessas pessoas que ganham essa bolsa na Coreia? Não, anualmente, essa bolsa, o edital é lançado
E os estudantes, os acadêmicos, eles podem estar aplicando. Então, existe todo um processo seletivo para tentar conseguir essa bolsa. Mas é específico para mestrado? É específico? Não, existe também para bacharel, para quem quer conquistar bacharelado, e existe para mestrado e doutorado. Entendi. E existe também outros campos bem específicos para pesquisa. E como existe também, às vezes, eles lançam algumas bolsas mais curtas, que são chamadas de bolsas culturais, e às vezes as pessoas vão e passam 3 meses estudando coreano, conhecendo a cidade. É uma forma, na verdade, de promover o país, para que as pessoas, os estrangeiros, cheguem lá, aprendam coisas sobre a cultura coreana de fato e voltem para os seus países e façam parte de grupos relativos àquele segmento, como, por exemplo, estudantes que vão, de repente, para eventos do Bom Retiro e junto da embaixada ou do consulado. Eu já fiz isso antes, no caso, ir para São Paulo, divulgar as bolsas de estudo, falar como é sobre a Coreia. Enfim, eles esperam muito isso dos alunos que conseguirem concluir todo o programa. Ou seja, eles querem um engajamento da cultura deles no país que é seu de origem. Que você volte lá com uma carga cultural maior, que você participe e difunda. Difunda é a palavra para compartilhar, gente? Tá correto isso? Mas difunda, eu não conheço a palavra. Talvez eu esteja... Mas para difundir, espalhar, compartilhar. O que você aprendeu lá, nesse período que ele te apoiou. Não, com certeza, esse é o objetivo. Nem todos fazem isso. Muitos, às vezes, trabalham para companhias coreanas no intuito de tornar aquela companhia mais globalizada, com estrangeiros, porque... como trata-se de uma cultura mais fechada, eles têm essa dificuldade de conhecer outros. Por exemplo, quando os coreanos vieram para cá, eles vêm numa forma de diáspora. Então, eles chegaram aqui no Ceará e lá no Cumbuco, nas mediações ali do Cumbuco, Pecém, eles criaram a própria igreja, ou tinha o próprio cabeleireiro, tinha os próprios restaurantes. Assim como fizeram no Bom Retiro. Assim como fizeram no Bom Retiro, assim como existe a Koreatown nos Estados Unidos, ou Chinatown, que também é algo que é bem asiático, assim como existe... isso também faz parte da cultura japonesa, no caso, quando veio para o Brasil. Aí tem a liberdade. Então, assim, acontece em forma de diáspora. E é difícil essas culturas fazer a imersão, então, correção, ter essa imersão, imergir com a nossa cultura, como foi o caso a italiana, a portuguesa, entendeu? E assim foi virando o que nós somos de brasileiros. Eu nem sei se esse conteúdo é interessante. Não, então é no sentido de literalmente misturar, de certa maneira, as culturas. De misturar as culturas, de fazer parte de uma cultura. Quer dizer, a gente acha que a nossa cultura é a nossa cultura, mas, na verdade, a nossa cultura é a influência de outras grandes culturas, pessoas, enfim, viagens e etc., que acabou se misturando e fazendo a cultura brasileira, que é a mistura de várias outras culturas, correto? Exato. E é muito interessante para quem assiste, por exemplo, os dramas asiáticos, principalmente, no caso, os dramas coreanos, entenderem de onde vêm certos hábitos, como, por exemplo, qual é a base da cultura coreana? É o confucionismo. É o que determina a cultura coreana. Por isso que ela é feita, por isso que ela acontece em hierarquias. Por isso que há essa reverência à ancestralidade. Por exemplo, você não vê nos dramas coreanos muita inserção de igrejas. Ou ele vai para a igreja, ou igreja católica, ou cristã, porque há esse embate do cristianismo com o confucionismo. Então, o que é que eles reverenciam lá? Os ancestrais. Então, há sempre o quê? Aquelas cerimônias em que eles preparam para reverenciar os avós ou os pais que morreram, entendeu? E aí eles jogam uma bebida, se curvam até o chão, fazendo essa reverência. Então, é uma reverência à ancestralidade. Trata-se das hierarquias. E isso, quem assiste dramas históricos e não entende muito sobre
o papel do confucionismo na sociedade não entende assim, mas por que eles não podem ficar juntos? Porque desde quando? Se a minha mãe dissesse que eu não ia ficar com ele, eu fugia, eu ia embora. E não entende o peso que é uma cultura milenar que tem isso como base, que é exatamente o reverenciar a ancestralidade, os mais velhos. É respeitar até o livro da árvore genealógica? O livro, a árvore genealógica, de onde veio. Então, é isso, assim, tá? É interessante essa dica, assim, para quem assiste, para compreender de onde veio, né? Porque tem coisas que é muito sutil. Não adianta você dizer só assim, vá de encontro à sua mãe, fique comigo, entendeu? Sendo que a gente está falando de uma cultura ali da raiz, né? Que tem um grande contexto histórico anterior. Exato. E de vivência deles para que aquilo faça sentido. Lógico, a cultura, a nossa história tá toda inserida dentro do nosso cinema, por exemplo, dentro do que a gente faz, porque é de onde a gente veio, então a gente expele isso de uma maneira que pra gente é natural, mas que para pessoas de outro canto, que como é a gente olhando para a Coreia, né, nesse caso, que a gente não vai entender, já que eles estão enraizados naquilo, né? Exato. Deixa eu quebrar o gelo e te dar um presente. Olha aí. Muito obrigado. Tem dica? Hã? Tem dica do que é? Não. É coreano. Tem a ver com a Coreia. É uma ótima dica pra dar no Vixe Coreia, rapaz. Olha, mas parece um tecido. Vamos lá, vamos começar tecido. com as cegas, hein? É tecido? É tecido. É um tecido. Então eu vou supor que é uma roupa. É uma roupa. Sério. Até agora eu tô acertando, hein? Gente, calma. Tan, 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 tan. Põe a trilha sonora de 007 aí, Missão Impossível. Não, 007 e Missão Impossível é dois filmes Meu diferentes, Deus. né? Missão Impossível, Lari, por favor, me ajuda. Gente, vai, ó. Agora vai. Gente, tem só um durexinho. Pra você ver. Treinando pra quê? Eu tô treinando pra quê? Não precisa, o cara tá me arranjando. Tá me arranjando Depois de meia hora. uma chave de fenda pra eu abrir não precisa. Aí, ó. Olha lá, ó. Com licença. Agora vai. Ó, aí. Já vi uma bandeira da Coreia aqui. Vamos lá. E tá em coreano. Tu vai me ajudar a traduzir, né? Por favor. É o seu nome. Isso aqui é meu nome em coreano? É o seu nome em coreano. Mentira! Eu mesma que mentira! 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 Eu vou abrir, viu? Com licença. Olha aí, mano. Que loucura, mano. Eu nem sabia que eu tinha um nome em coreano, Pri. Na verdade, ele continua sendo seu Tá. nome. Mas tá na grafia. Exatamente, que é o Hangul. Cadê? Opa. Perdão, gente. Desculpa. Olha aí, ó. Dá pra pegar... Tá pegando essa camisa bonitinha? Opa, perdão. Já eu volto a falar com você. Dá pra ver direitinho? Bonitinho? É assim. Tira um pouco Olha dele. isso, mano. Que legal, mano. Tira a foto. Bumba. Peraí. Aí, ó. Ih. Tira. Com ela aparecendo. Vixe, comigo Tira dali, aparecendo. Se junta os dois. A foto tá tampando o teu. ó. Opa. Meu nome, né? Peraí, já eu devolvo a Fanta aí. Fica aparecendo esse bicho Coreia ali. Aonde? Aí, Na você na TV. TV. Vai aparecer já, peraí. Ah lá, ó. Não, foi eles. Se tu scrollar, eu acho que ele vai mais exato. Opa. Tá bem rápido, tá aqui. Ei. Pronto, vai. Eu vou dar pausa. Pronto. Será? Vamos lá. Coloca mais pra cima pra aparecer teu nome. Opa. Tira só esse mouse aí, O mouse? Falei pra ele. Muito. Ixi, não. Tá tão gravando ainda? Tá tudo gravando lá, não parou nada não. Tá gravando tudo ainda. Mano, bicho, Coreia é desse jeito. Aqui é desse jeito. A gente parou pra fazer foto, falar. Muito obrigado pela camisa. Achei muito bonita. Olha, eu cheguei, olhei. Foi muito sincero, mas eu olhei e disse: tá escrito alguma coisa muito massa, mas é coreano. É a deixa dela me ensinar, né? Que ela é professora de. Mestre em comunicação. É isso? Exatamente. O nome completo. Como é que é o nome completo? É mestre em comunicação pela Chungnam National University. Só isso, menina. E eu fazendo vídeo pro Instagram, viu, Prila? Essa diferença. Tá melhor, tá a melhor. diferença do lado de lá para o lado de cada mesa é grande. Quer dizer que isso aqui é... o que tá escrito aqui? É Mikael Nassa ou Mikael? Mikael.
Micael? Micael. Como o espanhol? Micael, porque não há essa pronúncia do el. Então, por exemplo, se o seu nome é Gabriel, seria Gabriel. Gabriel. Se fosse Rafael, seria Rafael. Entendeu? Que não Como lembra se muito a fosse- terminação do L do espanhol? Não, eu tô doido, porque me lembra muito a sonoridade do L do espanhol, do Rafael. Eu acho que a gente tem que analisar mesmo a forma como os coreanos pronunciam, entendeu? Então, assim, quando a gente vai escrever um nome estrangeiro, a gente vê a escrita do nome estrangeiro e procura as similaridades, entendeu? Mas a pronúncia é o que eles têm acesso, é como eles vão ver. Então, por exemplo, o meu nome é Gabriela, mas eles não têm o Bri, então é Gabriela. Entendeu? Ah, então é por isso que Então, quando ele vai eles falar não têm- alguns nomes em português, soa dessa forma pra gente. É porque falta mesmo Exato. esse som. Exato, sim. Então, por exemplo, eles não fazem, a gente não escreveria Micael, porque o U teria muito mais força e na hora de escrever, eles também se eles fossem escrever com o alfabeto romano, não fariam essa associação, entendeu? Então, é assim que se desenvolve na hora que a gente vai escrever o nome estrangeiro. Tá aí, muito obrigado. Fica mais uma vez a camisa pra galera ver. Esse, então, é meu nome em coreano. E cada letra dessa tem um nome? É Não. letra? Na verdade, é um... É que é o seguinte, o Hangul, ele foi criado em 1446 pelo rei Sejong. Certo. Então, imagina aí, 1446, muito tempo atrás, gente- antes da nossa... Isso que eu ia dizer, os Descoberta. portugueses não chegaram ainda nessa época. Não chegaram, pois é. Então, o que acontece? Antes, existiam os hanjas, que eram ideogramas que vinham do mandarim, entendeu? No caso do chinês. É a língua mãe, no geral. Ok. É a mais antiga, a língua mãe, é a mais antiga língua asiática, mandarim. Nesse ponto eu não vou saber te dizer. Ah, curiosidade, não tem Eu problema. não- Mas a gente vai eu pesquisar não e vou vamos saber botar te aqui. dizer, mas a verdade é que há registros da cultura coreana, no caso da Coreia, de lá atrás, de muito antes de Cristo também, entendeu? E eles tinham esse hábito de registrar, entendeu? Eles têm, na verdade, hábito de registrar Ou seja, tudo. já tinham documentos, tinham registros. Assim como na China, Uhum. entendeu? Porque antes a Coreia era Joseon, antes era Goryeo. Então, assim, foram vários nomes. Agora, foi um país que foi considerado... não foi considerado. Foi um país que foi muito dilacerado, teve sua cultura muito dilacerada muitas vezes por vários países daquele eixo ali. Uhum. Então, assim, mas a verdade é que, agora voltando para o Hangul, o rei Sejong queria popularizar a língua, torná-la acessível às outras pessoas que não fossem só os estudiosos, entendeu? E aquelas pessoas daquela casta nobre. Então, esse foi o intuito. Então, ele criou ali, obviamente, com muitos estudiosos juntos, eles criaram consoantes e vogais. Então, assim, é mais simples de ler do que hanjas, que são os ideogramas, né? E mais simples do que o japonês ou o mandarim para o aprendizado, sim. Você vai conseguir ler, você vai conseguir até pronunciar, não necessariamente entender o que significa. Mas para o processo de aprendizado do idioma, ele se torna mais simples do que esses outros idiomas asiáticos que eu mencionei agora, esses em específico. Mas, assim, o coreano é uma língua difícil como o português, né? Tu acha que é tão difícil quanto o português? Todos os idiomas, eles têm suas peculiaridades. Então, por exemplo, para um
japonês, para ele aprender coreano é muito mais fácil. Para a gente aprender um idioma que vem do latim é muito mais... Há essa facilidade. Então, é fácil para quem? Sim, entendi. Essa é a questão, né? Mas a gente estudando, eu acho muito interessante como dia após dia os alunos que frequentam a aula junto comigo, né, que estão em salas de aula, como eles vão descobrindo cada palavra, que eles vão juntando, que eles vão falando, formando frase, e aquilo vai fazendo sentido para eles. E, de repente, às vezes, uma expressão, assim, que eles veem tanto em dramas, começa a fazer sentido, como, por exemplo, papo mogossoyo. Papo mogossoyo significa você comeu? Não sei se você já reparou, mas é incrível como eles sempre estão perguntando, você comeu? Vai comer? A gente falando assim em português fica parecendo até pejorativo, né? Quando a gente fala assim, você comeu? Mas eles estão o tempo todo perguntando, você já almoçou? Você já tomou? Você já comeu hoje? Vai comer? Olha, não esqueça de comer. Eles estão sempre perguntando isso. Mas quando eu cheguei na Coreia, e eu fui inserida logo no curso de coreano, porque o programa da bolsa era assim, você estudava de 1 ano a 1 ano e meio coreano, eram 7 horas de aula, 5 dias por semana. Só isso. E aí, depois disso que você ia para o mestrado, ou doutorado, no caso. Então, assim, era muito legal, porque a gente tinha as aulas regulares de manhã, 4 horas de aula, à tarde a gente tinha aulas culturais. Você podia escolher taekwondo, você podia escolher uma dança, tipo K-pop dance. Você podia escolher... Eles tinham aulas de caligrafia antiga, que já envolvia os hanjas. Podia escolher instrumentos, os instrumentos clássicos coreanos tradicionais. Então, assim... aquilo fazia com que você acabasse sendo obrigada a desenvolver o seu speaking, a sua fala. Né? Mesmo ali no básico. Aí eu não entendia. Toda vida que eu chegava, Gabriela, papo mogossoyo, você comeu? Entendi. Aí se eu chego pra ti e digo assim, Mikael, eu tô chegando num canto, Mikael, é hora do almoço. Já comeu? Aí tu diz assim, não. O que é que te parece? Que eu estou te convidando para você ir comigo almoçar. Pelo menos aqui na nossa cultura acolhedora nordestina. Isso, então, para mim, foi um impacto muito grande isso. Porque toda vida que eu dizia, não, vamos comer junto. Desculpa, eu tenho um compromisso agora. Ou, não, eu já comi. Não. E eu não entendi até que eu conversei com... Depois, conversando com coreanos mais antigos, no caso, alguns professores mais velhos. E eles foram me explicar que na história da cultura coreana passava-se muita fome. E aí, essa frase virou uma referência para oi, tudo bem? Você tá bem? Entendi. Então, ao invés deles dizerem assim, fique bem, relaxa aí, como a gente diz, eles dizem assim, não se esqueça de comer. Não se esqueça de comer. Ou então, você comeu hoje? E e tem essa associação com o estar bem. O que é que te parece isso? Me parece que... eu achei iradíssimo. Eu não sabia dessa informação. É como se... o processo doloroso que passou, né? Passou um processo doloroso que marcou a nação nesse sentido, culturalmente. Comer era muito mais do que vestir uma roupa cara, muito mais do que qualquer coisa. Então, é muito mais... Perguntar se você comeu, quer dizer, sinaliza que você tá bem, né? Que tá tudo certo. Exatamente. E é muito doido. Isso é uma forma de dizer literalmente como você está. Que a gente tem uma forma, né? Que quando a gente tem mais carinho por alguma pessoa, a gente pergunta se você já comeu hoje. Mas é literalmente do como você está agora, hoje, nesse momento, né? Você já comeu agora. E não a cultura, todo mundo, ao invés de falar oi, tudo bem, tipo fala assim, você já comeu. Eu digo assim, se eu disser assim, não, eu não comi, aí você diz assim, olha, tem um biscoitinho aqui pra ti. Mas nunca vinha essa resposta pra mim. E eu disse assim, poxa, por que tá me perguntando se eu comi, se não vai me levar pra comer, se não vai me dar nada pra comer? Não tem nada depois disso. Se não tem nada... Então, significava que eu não estava bem, mas eles também não estavam interessados em saber se eu estava bem ou não. É quase que automático. Olha, você tem que comer, porque está associado. Talvez muitos deles não saibam
o que isso significa historicamente. Por que Entendi. que eles dizem isso? Porque já tem um afastamento histórico, né? É quase como involuntário dizer isso, porque eles estão o tempo todo encarando esse tipo de pergunta, né? Então, aquilo fica muito comum. Aí, quando eles transformam isso para o inglês, isso soa estranho. Quando eles estão em Fazer a processo de tradução de aprendizado. coreano para o inglês. De coreano para o inglês, no caso, eu também fui professora de inglês na Coreia e fui professora de português na Coreia também. E para executivos coreanos. E aí, no caso, o que acontecia? Eles tentavam traduzir algumas coisas que eram da cultura, que eram da fala coreana, no caso, carregada desse aspecto cultural. E a tradução não saía muito legal, porque não fazia sentido pra gente. Tu tem um exemplo de alguma coisa que não ficava da forma que eles gostariam de comunicar? É exatamente essa agora, no momento. Que o que eles queriam dizer era se você está bem, só que com a intenção de ser algo de comer e que não dá no inglês. Tipo, how are you? É literalmente como você está mesmo, né? Tipo, literalmente como você está e não literalmente do comer, e ele tinha dificuldade disso. Ou não, nada a ver com o que eu tô dizendo. Qual era a dificuldade deles? Não, mas não é dificuldade. É que essa frase, você comeu, pra gente, ela vem carregada como um convite para ir comer juntos ou uma solução para a minha fome. Sim. E no caso deles, é uma fala involuntária, assim, espontânea, que meio que é como um como vai? Você tá bem? E aí, é quase como a gente diz assim, como é que você tá? Mas não necessariamente eu quero saber da sua história triste. Sim. Da Sim. sua história triste ou da sua história feliz? É só algo momentâneo, voluntário e educado de dizer. Sim, é só um consenso social natural de falar como é que tá, hein? Exato. Só que pra eles isso tá atrelado à comida. Sim, entendi. Aí, tá aí, uma curiosidade, mano. Que massa, interessante. E isso faz um boom na cabeça das pessoas quando eu conto, porque elas começam a observar os dramas de uma forma diferente. Porque tá tudo, eles estão sempre levando pessoas para comer em restaurante. Você reparou que, no caso dos dramas, a comida está sempre sendo servida, sendo feita muitas vezes ali na mesa, né? Porque eles também não têm o hábito de receber pessoas na casa deles. O que também é muito diferente da gente, né? Tu sentiu essa diferença lá, Com morando lá? Com certeza, foi um impacto muito grande. Agora, o meu maior impacto foi na falta de espontaneidade. Por exemplo, a pessoa tinha tempo naquele momento, mas ela não conseguia ser espontânea o suficiente para dizer, vamos nos encontrar agora. Tá tranquilo, entendeu? Vamos nos encontrar agora, tomar um café. Tinha que ser sempre um yaksok, que é um compromisso. Entendeu? Tinha que marcar a hora. Agendado. Independente de ser amanhã, 5 ou já, daqui 3 horas tem que agendar. Então, eu não conseguia essa flexibilidade, Entendi. a não ser que fossem coreanos que já tivessem morado no exterior. Porque aí eles tinham eles já compreendiam aquela sistemática. Uma outra sensibilidade, não? Exato, já tinham um outro tato com relação a isso. Então, às vezes, o jeito do brasileiro pode ser invasivo. Eu cheguei a conhecer, nesses 4 anos que eu passei na Coreia, pessoas muito boas e flexíveis, coreanos que me ajudaram bastante, né? E como eu também conheci pessoas que o nosso relacionamento se restringiu a um jantar e um café, que é o quê? O jantar, naquele dia, a pessoa tá muito curiosa para saber por que você está na Coreia, você vai, come lá, janta, se diverte, vai para o noreban, que é o karaokê coreano, que é sempre assim. Das sempre salinhas? que nem essa sequência que a gente vê nos doramas. Primeiro eles vão pro restaurante, depois eles vão pro noreban. Então, assim, se o jantar for regado a álcool, o que geralmente é para que eles possam se soltar, é uma coisa cultural deles. O alcoolismo não é muito falado na Coreia. Mas não, é um problema muito grande na Coreia? É um problema muito grande, mas não é algo explícito. Então, é muito normal você encontrar uma pessoa bêbada jogada no chão, no metrô,
e aquilo ser, nossa, que coisa normal, tá tranquilo. Ele não fez mais que a obrigação dele, sair do trabalho e ir direto beber com os Entendi. colegas de trabalho dele para poder fazer essa conexão. Então, a amizade, como eu estava me referindo, né, que era aquele momento em que a gente se conhecia em algum ambiente, por exemplo, se fosse a universidade, fosse na rua mesmo, fosse alguém apresentando porque essa pessoa tinha curiosidade de conhecer um estrangeiro, e aí o estrangeiro tá ali carente, sem família, querendo conhecer outras pessoas, fazer aquele movimento. E aí eu ia, jantava, eram as mesmas perguntas. Por que você tá na Coreia? Como é que você tá na Coreia? Alguns até se ofendiam porque eu tava vivendo com o dinheiro do governo coreano. Ah, é? Tinha aquela coisa de, tipo assim, um recalque porque tudo na Coreia é pago. No caso, a universidade é paga. Mesmo as universidades National Flag, que é como, pra gente, uma federal, Uhum. elas são pagas. Então, assim, existia também um certo recalque porque existia essa verba direcionada. Não deixa de ser. Então, os coreanos, eles fiscalizam isso. Uhum. Eles observam o que é que está acontecendo com o dinheiro dos impostos. Então, eles tendem a ter esse tipo de opinião, de movimento, entendeu? Tu considera que eles são no geral, avesso a estrangeiro, ao brasileiro, à galera de fora? Não. Ou eles são, ou, pelo contrário, eles são receptivos com quem vem de fora? Olha, pessoas são pessoas em todos os lugares. Então, não dá pra gente generalizar. É como eu te disse, eu tive amigos coreanos que foram maravilhosos. Inclusive, morei com alguns deles. Tá certo? Como eu tive essas amizades que, para encerrar aqui essa minha fala, a gente ia pro Noreban depois de jantar, aí, alguns dias depois, marcávamos um café. E depois que tinha esse movimento do café, a amizade, ela selava, mas encerrava, porque não tinha mais contato. Eles tinham o quê? Outras coisas para fazer. E principalmente, se o meu coreano fosse mais avançado do que o inglês deles, entendeu? O repertório, ele acabava. Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo isso. Chegou ao ponto de uma colega coreana dizer para mim que ela já tinha amigos demais e que não tinha necessidade desse Não acrescentava vínculo, ela não mais uma. Exatamente. Principalmente por quê? Porque a expectativa, quando há essa amizade com estrangeiro, desse retorno, no caso do inglês. Eu tive um namorado coreano, na verdade foi a única experiência de relacionamento com coreano que eu tive na Coreia, que ele... Cabe aqui essa história? Pode, cabe. A galera adora saber diferença também na relação. Vale ressaltar que hoje sou casada, tenho 3 filhas. Tudo bem. Opa, não. desculpa. O presente é o presente e o que aconteceu, aconteceu. Tá tudo bem aqui, gente? Eu acho que eu encostei meu pé. Desculpa. Nada. Eu vou taquei aqui meu pé. Pois vamos lá. Problema. Vamos voltar. A gente tava falando sua relação que você teve com o coreano, deixando claro que agora você é casado, que você tem 3 filhos. Tudo bem. 3 meninas lindas. Mas você viveu uma experiência. Não, eu tive, sim, um relacionamento com um coreano, mas assim, desde já, eu vou logo dizendo que eu não quero generalizar ou tornar isso uma história de referência. Certo. Mas, porque cada caso é um caso, cada pessoa é diferente, né? Então, no caso, quando eu estava no curso ainda de coreano, tive a oportunidade de estudar na Keimyong University, que era onde eu fazia o coreano, que era localizado em Daegu. E para quem já assistiu Boys Over Flowers com o Lee Min-ho, é lá que era o pano de fundo da novela. Então, assim, era muito linda a universidade, muito romântica, assim, o cenário todo. E aí eu conheci esse meu ex-namorado, e nós começamos a nos relacionar. Só que, curiosamente, todos os dias, assim, passíveis de você sair para se divertir, eu nunca saía só com ele. Era sempre ele me apresentando um grupo de pessoas diferentes. Então, foi um circuito de jantares diferentes com professores, porque ele estudava na universidade, como ele tinha ido para o serviço militar. Eu tinha, na época, 26
não me lembro mais da minha idade. 26, ele tinha 28, ou seja, ele era mais velho. Eu já estava indo para o mestrado, ele ainda na universidade, por conta desse período que ele passou de hiato no serviço militar. Então, o que aconteceu foi que tivemos esse circuito de jantares, todos eles, você tem uma namorada brasileira, tal, etc. No fim, quando se encerrou, lembrando que eu ainda estava aprendendo coreano. Então, eu falava mais inglês do que coreano ainda. Ah, tá. É isso que eu ia até perguntar. Tu se comunicava, no início dessa tua trajetória na Coreia, a tua comunicação era em inglês. Era inglês, mas eu já lia, já conseguia falar frases básicas por conta do grupo de estudos de língua coreana que antecedeu a minha ida, né, que aconteceu aqui em Fortaleza. E aí, o que aconteceu foi que logo depois, quando encerrou tudo, e assim, ele já não tinha mais para quem me apresentar, e ele não ia me apresentar para a família dele. Por que não? Porque ele apresentaria se fosse algo para casar. Ah, alguém já chegou aqui falando disso. Foi a Sé, eu acho? Acho que foi a Sé que falou sobre isso. E aí, o que aconteceu foi que ele disse assim, olha, é o seguinte, nós vamos ter que terminar. Basicamente porque você não... Eu sou o único filho homem, eu sou o filho mais velho, vou cuidar dos meus pais, e aqui na Coreia, as mulheres cozinham para toda a família no Solnar e no Chuseok, que são os feriados, os grandes feriados que eles têm, que é de Ação de Graças e Ano Novo Lunar. Então, e você não vai cozinhar para eles, você mal cozinha para você. E aí, houve houve essa situação. E aí, depois disso, eu conheci algumas pessoas que me disseram que para que eles se sintam globalizados, os coreanos que não viajam para o exterior costumam... Desde já, ressaltando que eu não quero generalizar, mas essa foi a minha experiência do que aconteceu e do feedback que eu tive de outras pessoas que vivenciaram as mesmas coisas, mas eles querem se sentir globalizados, então eles vão em bares que são de estrangeiros, então namoram uma estrangeira sem intenção de casar. Mas com a intenção de uma experiência para ele. De ser uma experiência, porque eles possivelmente não vão para o exterior. É interessante porque a necessidade do desenvolvimento do idioma inglês para eles é tão importante que eles chegam a pagar, por exemplo, $10 para ficar 10 minutos no telefone com alguém das Filipinas, entendeu? Que fala inglês, só para poder praticar o speaking. Então, existem muitas dessas técnicas lá que pra gente aqui não é uma coisa comum. A gente recorre a chats de amizade, né? Coisas online, grupos. Nós não somos tímidos, não precisamos de álcool para estar não querendo dizer que todos, mas essa questão do álcool na cultura é tão... Hoje já me disseram que já é proibido, mas quando eu fiz entrevistas de trabalho para ser professora e eu ia dar aula para executivos coreanos, né, de português, uma pergunta que me fizeram quantas garrafas de soju você consegue beber? E isso a gente visualiza até mesmo em doramas mais antigos. Sabe? Então, é interessante esse aspecto, como eles estão ligados a essa questão da desenvoltura, a necessidade tá associada ao álcool, Mas né? não conseguem, sem o álcool, chegar naquilo que eles querem, né? Que é tipo... Exato. A desenvoltura, uma certa liberdade para falar, para fazer algo. Exatamente. Com exceção, claro, da forma que o meu ex-namorado terminou comigo, né? Que ali ele não precisou de nada, não. Ele chegou e disse de forma muito... E parecia uma outra pessoa. E eu me lembro que aí vem aquela cena bem de dorama, porque eu morava do outro lado da avenida do portão principal da universidade. Aí tinha uma faixa de pedestres, e na época era o que era primavera, então tinha várias cerejeiras. E eu passando para ir para minha aula, perfeito. e ele vindo
com uma outra garota. E nós cruzamos aqui. Aí, sabe, ficou faltando aquele outro carinha, aquele outro protagonista Aham. do meu dorama, Secundário. do meu dorama para me salvar daquela cena. E aí foi quando eu realmente entendi, não que eu tivesse associado as cenas de dorama à minha vida real, mas a gente, lá no fundo, espera que não aconteça esse tipo de situação constrangedora, de você estar cruzando a rua e dar de cara com o seu ex-namorado, com uma outra, que você recém terminou com uma outra pessoa. E mais, era coreana e eles estavam de braços dados, ou seja, aquilo é um significado mais forte pra eles do que pra gente, né? Porque pra gente, a gente diz assim, braços dados, o que é isso, né? Mas pra eles é um negócio de algo muito sério. É de realmente um relacionamento muito próximo, né? Então foi uma cena de dorama, mas com melancólica, né? Não é aquela cena incrível que tudo dá certo e os dois se beijam acidentalmente, numa multidão. Não foi isso. Foi mais... Muito longe disso. E essa foi tua única experiência, não quis outra. Não, com coreanos não. Realmente eu me afastei nesse sentido e fui focar no que realmente importava ali, né? Claro que, obviamente, tive outros relacionamentos na Coreia com outros estrangeiros. E eu tinha um mantra para eu conseguir cumprir, no caso, realmente finalizar o mestrado, conseguir, que era Kunartekaji Kunanganira, que é não está terminado até que termine. Então, assim, eu dizia muito isso para mim mesma, para que eu conseguisse alcançar o meu objetivo, né? Ou pelo menos, assim, mesmo que eu não fosse lograr nada depois, mas voltar para o Brasil, ok, tenho o meu mestrado, porque aconteceu de muitas pessoas ou desistirem, ou não conseguirem passar nos testes, ou serem reprovadas, enfim. Uma dúvida que eu tenho é, a bolsa te dava acesso à universidade, a estudar, mas te dava também moradia, te dava dinheiro para alimentação, tinha esse suporte? Eu ganhava 900 mil won, que era como se fosse $850. Mas quanto é o salário mínimo lá? Tem um salário mínimo? Isso é uma pergunta também. Não vou saber te informar. Existe sim a hora mínima, mas atualmente eu não vou saber te informar. O que eu vou poder te dizer aqui era o que eu fazia com esse dinheiro. Eu conseguia, sim, morar num one room, que era como se fosse um kitnet, né? E quero ressaltar que os kitnets lá não são como os kitnets que são apresentados nos doramas. Qual é a diferença dos kitnets do dorama e os kitnets de verdade? Os doramas é muito chique, são muito chiques. E a realidade é outra. Tem alguns que tem um roteiro que ele vai mais, assim, pra melancolia. Que são roteiros, assim, que você sente uma certa escuridão. Mas aí, esse sim, você vê um quarto que é mais organizado, que é menor, entendeu? Mas se você for morar em Seul, esse dinheiro ele não é o suficiente para você viver. Mas se você morar em cidades como eu morei, que é Daejeon, que eu diria que é proporcional talvez a Curitiba, e Daegu, que é proporcional a Fortaleza, para mim era muito... Então são grandes cidades. Eram enormes, eram grandes capitais, entendeu? Sim. Então, assim, não eram cidades do interior. Então, tinha todo um movimento. E, inclusive, a universidade onde eu fiz o mestrado era uma National Flag, que é o quê? Uma federal. Uma federal. Então, tinha inúmeros cursos. Era uma coisa, assim, gigantesca. E aí, então, esse dinheiro você tinha que desenrolar transporte, mas você, teoricamente, não precisava porque morava na frente, né? E a alimentação, eles faziam o quê? Tipo o RU que a gente tem aqui, o restaurante universitário? Lá eles têm, tá certo? Mas comida é muito acessível. Mas lá a comida é muito acessível. Os PFs que a gente barato lá, um almocinho assim? Não, com certeza. O que os restaurantes coreanos, de um modo geral, apresentam no Brasil, na Coreia, é muito mais em conta. Agora, claro, a gente não tá falando de uma festa de samgyeopsal, mas eles têm os PFs deles que custam por volta de 3.500 wons, que é por volta de o quê? De $2,8, 2,50, entendeu? Quanto dólar tá hoje? Então... Tá R$10. Não, tá assim, uns 5 conto, né?
Ou seja, seria mais ou menos aí uns R$12, R$14 esse PF. Mas eu tô aqui colocando como base o que eu consumia lá atrás, entre 2012 e 2016, é verdade. que foi quando eu estive na Coreia, tá certo? Verdade, é verdade. Na verdade, a cotação devia estar menor ainda desse dólar, né? Deve sair mais em conta ainda esse valor. Era menor, a cotação verdade, era menor. tem razão. Vamos botar no tempo certo. E sem grandes, assim, especulações, porque eu não tenho muitos dados de... Mas dava pra você viver ok com esse dinheiro? Dava, não, com certeza. E ainda tinha a opção de você pagar o dormitório, que ainda saía muito mais barato. Só que você dividia com outras pessoas o quarto, entendeu? E às vezes não é do agrado, mas assim, quando a pessoa ela é muito aberta para aquilo... Eu já não era tanto, sabe? Eu queria muito a minha privacidade, queria fazer minhas coisas, receber as pessoas que eu quisesse, entendeu? E assim foi. E eu era muito engajada também em eventos culturais brasileiros. Eu fazia parte do diretório da Associação de Estudantes Brasileiros da Coreia. Então, eventos que tinha muitas nacionalidades, feiras, entendeu? A gente estava lá fazendo pastel, fazendo caipirinha, divulgando o Brasil, sambando, indo pro palco. Então, assim, tinha sempre em alguma cidade da Coreia, de vez em quando, principalmente no verão ou na primavera, tinha eventos como Brazil Day, Brazilian Day, entendeu? Isso dentro da universidade? Não, na Coreia mesmo. E aí, como eu era vinculada a essa associação de estudantes brasileiros, então eu estava sempre junto com os outros estudantes que tinham estudantes brasileiros em outras universidades. E aí fazia parte dessa pequena comunidade. E esses eventos, quem organiza é o próprio governo coreano que organiza esses eventos? Tem um dia para falar sobre o Brasil. É um evento sobre Brasil, é isso? Sim, existe todo um contato com as embaixadas. Então, às vezes, a feira é de muitas nacionalidades. Mas feita para coreanos e não para os estrangeiros. Para coreanos. É acessível aberto, ao público, né? É aberto ao público. Mas e os coreanos tinham interesse? Sim, assim, na verdade, a grande vantagem que eu via de morar na Coreia era ter esse acesso aos locais públicos, atividades públicas, entendeu? Assim, em que você realmente tinha passeios que você não precisava necessariamente estar ali gastando, entendeu? Muito, como a gente pensa assim, saiu de casa, gastei R$50, entendeu? Que hoje, assim, só de estacionamento, só de trânsito, entendeu? Então, você facilmente pega metrô, ônibus, então... Por exemplo, se no meu aplicativo dissesse assim, olha, vai chover daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos chovia. Era tipo uma coisa... Assim, de uma precisão enorme. Era incrível isso. Então, eu andava muito de bicicleta. Tranquilidade, né? Com tranquilidade, com segurança. A sensação de segurança era plena? Exatamente. Não, era plena. Eu voltava 4 horas da manhã andando. Agora, claro, violência existe em todo canto. Mas lá era bem mais controlada do que aqui. Então, isso dá, sim... Eu digo violência contra a mulher. Eu não falo violência generalizada, porque, geralmente, a violência acaba sendo maior quando ela é direcionada a essas minorias, né? No caso, esses grupos como a mulher, por exemplo, né? Então, eu voltava, mas 4 horas da manhã andando... das festas, assim... E ninguém mexia com você, ou olhava torto, ou sei lá, fazia nada de interação contigo? Não. Tranquila não tinha mesmo. essas brincadeiras. Eu acredito que se algum coreano fosse fazer esse tipo de coisa, era já porque ele já tinha a violência pensada na cabeça. Entendi. Entendeu? Ali. Como houveram casos no período que eu estava de Boa Noite Cinderela, com estudantes estrangeiras. Então, assim, houveram vários casos que eram ditos nos fóruns, no caso do Facebook, na época das mulheres que moravam naquela cidade, mulheres estrangeiras que moravam naquela cidade. Então, era sempre muito comentado. Mas, assim, não é o melhor canto do mundo, meu Deus! Como é que foram? Quando alguém chega pra mim, e aí, como é que foram 4 anos morando na Coreia, entendeu? Então, assim, foram 4 anos de altos e baixos, como talvez eu tivesse tido em qualquer lugar, né? Mas... Não é o paraíso, né? É um país.
é um país com suas adversidades, com seus pontos positivos, seus pontos negativos. Existem facilidades que nós temos aqui no Brasil, que lá é cheio de burocracia. Então, assim, eu me lembro que eu perdi a data da entrega da minha dissertação no prédio dos cursos de pós-graduação, né? Como se fosse para administração. Eu tinha que ter entregue para eles, eu não sabia. Talvez por ser estrangeira, ter perdido ali o e-mail, não fazer parte daquele círculo de estudantes. Quando você está no mestrado, você fica mais afastado, né? Mais um estudo seu mesmo. E aí eu me lembro que o meu orientador coreano, ele foi comigo lá no prédio. E aí ele foi fazendo assim na minha cabeça para eu, no caso, agradecer a todos pela ajuda. E ele teve que sair oferecendo jantar para a equipe para poder pagar o favor deles me colocarem no sistema, porque eu era estrangeira, tadinha, a bichinha não batia muito bem. Meu Deus, A bichinha não entendi. batia muito bem. E aí, então, era muito assim, ela é estrangeira. Tipo assim, você tem uma segunda chance por ser estrangeira, tipo isso. Às vezes, ou você é boba porque você é estrangeira, entendeu? Existiam várias formas. Várias formas. Então, assim, por exemplo, tem um caso de um colega meu de mestrado, que nós chamamos de veteranos sombês. Sombê. Então, a gente tem essa tratativa. E quando o homem é mais velho e você tem intimidade, você chama de opá. É bem conhecida essa palavra também. Então, eu me lembro que eu tentei chamar esse sombê, por exemplo, de opá e tentar converter ele. Tipo, vou deixar ele mais próximo para ver se eu trago ele aqui pro meu círculo e tal. Aí ele barrou, ele disse, não, eu sou sombê. Eu não sou. Eles não têm muita papa na língua, então, pra te dizer um negócio na sua cara de uma forma... Exato. Tem clara. coisas, assim, que eles são bem diretos. Como tem coisas também que eles... a própria língua coreana, ela suaviza. Entendeu? Ela suaviza. Mas, enfim, isso é papo pra... E aí eu tenho umas curiosidades que quais são as maiores curiosidades que os coreanos tinham sobre o Brasil? Eles te perguntavam coisas sobre o Brasil? Qual era a maior curiosidade? O que é que eles mais sabiam? O maior impacto, eu acredito, assim, logo quando eu cheguei, foi a minha cor de pele, que achavam que quando vinha, assim, brasileira, que eu seria negra. Então, ou que eu saberia sambar. Os estereótipos... Entendeu? Os estereótipos básicos, assim, né? Muitos conhecem bossa nova, alguns, mas muito associada ao Sérgio Mendes. Então, músicas que o Sérgio Mendes toca, que na verdade são de Tom Jobim, ou tá entendendo? Então, eles... eu tive esse pequeno conflito ali. Por exemplo, o meu namorado, ele sabia o que era o Bob Marley, mas não sabia o que era o reggae. O que não fazia muito sentido. Então, às vezes, a gente ia para um cinema, assistia um filme estrangeiro e eles não conseguiam compreender as piadas por não serem universais naquele contexto da Ásia. Entendeu? Então, assim, o meu namorado conhecia as Angels da Victoria's Secret, mas não conhecia Victoria's Secret, então não fez pra ele sentido a piada que teve naquele filme relativo àquilo. Que tinha uma referência, né? Que tinha uma referência. Então, mas assim, as curiosidades mais eram o que eu estava fazendo lá. Muito mais do que o país, como é o seu país, então, né? era muito Entendi. assim, enaltecer o meu país. Não estou muito aqui. Nossa, você quer vir para a Coreia? Que coisa mais Entendi. legal. E realmente foi uma experiência única, porque eu tive acesso a toda essa educação, né? E várias aspectos culturais, o dia a dia, como servir, onde sentar, como conversar, de uma cultura diversa que pouca gente tem acesso. Qual era a maior dificuldade de ensinar português para os coreanos? Qual era a maior dificuldade com a língua? É que, assim como nós, a gente tenta pensar na sequência
do português para traduzir, eles também pensam na sequência deles. Então, por exemplo, se para eles a maçã, por exemplo, sagwa mogoyo, que é maçã como, entendeu? Em português é como maçã. Então, são essa dificuldade em colocar o objeto e posicionar junto com o verbo. Ele é inverso no português. Então, no português, a gente fala como maçã. E no coreano, eu falo maçã como. Tá aí. Entendeu? Isso eu também não sabia, não. Quer dizer que eles traduzem invertido quando eles vão fazer essa tradução. Não tá no aí comum eles têm essa dificuldade na hora de fazer uma das dificuldades, além da pronúncia das palavras. Mas que isso é completamente aceitável no processo de aprendizagem, né? E sobre a escrita, especificamente, porque eles estão partindo de uma língua não latina para uma língua latina. Quer dizer, eu consigo muito mais entender o inglês, mesmo que a palavra seja completamente estranha, porque eu já vi o R, eu já vi o H, mas eu já eles vi essas têm letras. acesso ao inglês desde criança. Eles já estão em contato com aquilo há muito tempo. Eles têm acesso. Eles conseguem, inclusive, romanizar as palavras em coreano, né? As palavras de coreano. Então, por isso que a gente tem acesso a essas palavras romanizadas na hora que você vai colocar uma música coreana. Eu quero pesquisar a música tal. Aí, na hora que você vê romanizada, porque eles conseguem fazer essa inversão. Agora, claro, o romanizado ali é um perigo pra gente, porque a pronúncia, ela sai super equivocada, 90% é equivocada. A pronúncia de quem lê romanizada aquelas letras. Entendi. É uma forma de facilitar, mas que também pode confundir nesse caso. Pode confundir. Ave Maria, certo. Então, muitas informações. Eu falei pra você pegar a caneta e o papel, eu não falei. Vocês têm que acreditar em mim. Que episódio aqui do Vixe Coreia já, Opre? Isso aqui é o quê? O 27. É o episódio 27 e vocês ainda não acreditaram em mim. Meu amigo, Olha, vou falar aqui no seu ouvidinho. Se inscreve no canal, não esquece, isso aqui é uma oportunidade. Outra coisa é obrigado, Fantacaju. A gente vai continuar aqui já, mas é muita informação. Mas comenta aqui o que você achou mais interessante, que você não sabia. Que eu não sabia disso, por exemplo, de ser invertido. Porque a gente tem isso do inglês, né? O brasileiro tem muito isso do inglês. Do inglês tá invertida a frase. Pra gente tá invertido. Sabe algumas frases tipo... Ai, meu Deus, eu não vou conseguir um exemplo agora de cara. Mas tem algumas palavras que vêm invertido. Eu vou lembrar algum exemplo e vou dizer aqui. Tem palavras que é invertido. Palavras ou frases? Não, frases. Sentenças. São sentenças. Micael não vai se enrolar, Sentenças. Tem sentenças em inglês que a ordem pra gente muda. A gente tem que ler invertido do inglês pra fazer sentido pro português. Uhum. E, Micael, você tem interesse em fazer aula de coreano? Eu tenho interesse em fazer aula de coreano, mas eu tô no meio do português. Tô aprendendo a falar português ainda não. Inglês, eu tô no meio dos estudos de inglês. E aí eu vou acabar me confundindo todo. Eu acho que eu vou ficar me embananando se eu for estudar duas ao mesmo tempo. Mas minha intenção é estudar o inglês, dominar de certa maneira assim, o inglês para ter um inglês legal. Não precisa nem ser o melhor inglês. Inglês ok, para partir para aprender coreano. São as duas línguas que eu tenho vontade de aprender. Certo, eu quero te lembrar que tô aqui com aulas presenciais em Fortaleza. Faça seu merchan. Pode arrochar. Certo, olha, o Hanguk Center, nós temos aulas primordialmente assim aos sábados, tá certo? Para curso básico e também para intermediário, para quem já aprendeu sozinho, para quem já teve aulas com outras pessoas, com outros cursos. Às vezes o presencial é muito legal, até para você criar aquele vínculo com o pessoal, com a galera do coreano que gosta, e aí a gente faz muitos eventos, então é bem bacana. Você não fica no estudo solitário. Aí, fica a dica para quem tiver interesse em começar a estudar coreano, que vai do básico ao pré-intermediário, não é isso? Por enquanto é. Agora eu tenho outra dúvida, que tu falou muito da galera que a gente se confunde o que é real dentro do dorama, obviamente, que é uma ficção, com o que é a realidade de fato. Tem mais coisas que é muito diferente do dorama para a realidade? Tem sim. Por exemplo, às vezes o dorama, ele... Gente, olha, só para vocês entenderem, eu tô falando dorama,
Mas há as pessoas que não gostem Verdade. dessa referência. Mas a verdade é que a palavra dorama, ela vem do japonês, da forma como eles pronunciavam. Quando eles iam dizer drama, eles pronunciavam dorama. E assim ficou. Só que nós, brasileiros, nos apaixonamos por essa palavra. Então, a gente usa isso como referência para dorameira. Acabou virando até um verbo, assim. Exatamente. É a experiência em si. Então, quando eu estiver falando aqui em dorama, eu não estou falando dos dramas chineses ou japoneses ou taiwaneses. Eu estou me referindo aos coreanos, tá certo? Que é o que eu tenho a experiência também dessa vivência. No caso, alguns doramas coreanos, eles colocam cenários, por exemplo, em Namsan Tower, e aí depois lá, depois disso a pessoa tá em Sadong, que são bairros assim distantes, então é muito incoerente. Então, assim, quando você chega lá na Coreia, você diz assim, eu quero fazer aquele trajeto que tem ali naquela cena do meu dorama, e aí você vê quão distante é aquilo, e que é muito irreal. Sim, que é muito da... Cinema, né, mano? A galera tem que entender que é audiovisual, que é uma produção, que é uma ficção. O personagem tá aqui, 10 minutos ele tá lá no outro canto do mundo, porque é assim que a gente constrói imageticamente as coisas no cinema e nas séries, mas que muita coisa ali... tem uma curiosidade. A minha mãe sempre fala disso, pra gente fazer um vídeo, que eu não sei se você sabe, né, mas é uma curiosidade, caso você saiba, tem uma cultura dos coreanos de papel higiênico quando as pessoas mudam de casa. Sim, papel higiênico também, por exemplo, sabão também. Mas o mas que que aquilo tem uma relação com prosperidade prosperidade, dinheiro. É literalmente tô cagando dinheiro, é? Não, eu não diria isso, mas tem a ver com prosperidade naquele novo lar. Entendi. Entendeu? Então dá também sabão. Coisas por de exemplo, limpeza, coisas de itens de limpeza. Mas é mais comum mesmo. Seja papel higiênico, seja também lenços. Então, assim, é mais comum de receber. Tá, isso é uma curiosidade que eu tinha muito, que a minha mãe sempre falava isso e eu não sabia por que era, o que acontecia, mas que isso acontecia. Então, tá aí, mais uma curiosidade. E agora a gente vai fazer um quadro que a galera gosta muito. Antes de puxar isso, a gente postou um vídeo no Vixe Coreia, que é eu explicando por que a gente chama de dorama e tal, o que são os dorama. E lá eu cito que a gente abrasileirou a palavra. Uhum. E eu recebi alguns comentários, alguns comentários dizendo que eu estava ensinando errado, dizendo errado, porque na verdade veio do japonês, que veio do drama. O que é fato, mas o que eu quis dizer e fica aqui mais claro é que a gente abrasileirou. Quando a gente fala dorama, a gente está falando de uma produção asiática de origem X, que pode ser da China, que pode ser do Japão, que pode ser da Tailândia, que pode ser... A gente abrasileirou uma palavra. É porque o que ofende, assim, às vezes, é que os estilos são diferentes, entendeu? O estilo japonês, assim, quando eu comecei a assistir os doramas, eles realmente eram japoneses, então eles vinham, por exemplo, tem um que é muito popular, que é Hana Yori Dango, que é a Boys Over Flowers, da Coreia, e ele vem do Japão. Ele começou como mangá, aí ele evoluiu como anime, depois virou um live action, entendeu? Ou seja, que já tinham aspectos muito similares ao do anime, entendeu? A do exagero do anime. E aí ele foi exportado para a China, para Taiwan, para Coreia, onde virou Boys Over Flowers, que tá no Netflix, né? E assim, só que as produções coreanas, elas têm um quê mais cinematográfico que os doramas japoneses daquela época, que eram muito puxados para a animação. A animação japonesa, então, com cenas bem exageradas que lembravam ali os mangás. Então, essa é uma opinião minha, o que eu vinha formando, porque eu assistia muito, inclusive eu fazia parte dos fóruns que traduziam aqueles animes que vinham em torrent.
que a gente puxava lá atrás, em 2007, 2008. Então... Bons tempos, mais ou menos. Quer dizer, depende. Depende. Hoje a gente tem muito streaming, antes era mais difícil um pouco, né? Quer dizer, Era muito difícil. tá mais acessível, mas Era tá mais caro, acessível. né? Tá mais acessível e mais caro. Mais acessível no sentido de tá mais fácil de encontrar onde eles estão, mas que você tem que pagar pra ter acesso a eles, né? Mas vamos dar, dar a César o que é de César, né? Não, sim, Então, é isso mesmo. com certeza. Só mudou. Vamos deixar assim, né? Só mudou. É porque tem questões sobre isso que eu penso, né? Que é tipo assim, o que ajudou a popularizar muito os doramas no Brasil é streaming, né? Foi o streaming, a Netflix principalmente, e daí, a partir daí, vários outros streams. Já acontecia com fóruns, com sites, no torrent, como grupos. Já existia, mas era de menor alcance. E teve um alcance muito maior, exponencialmente gigantesco, a partir de ter acesso mais fácil dentro da casa da galera, direto no catálogo da Há Netflix. quem diga, e há entrevistas sobre isso, que a pandemia também impulsionou. Muitas pessoas estavam interessadas em uma programação que fosse mais leve do que todo aquele movimento caótico da pandemia, né? Então, assim, muitas séries eram carregadas de muito drama, muito suspense, e vieram aí os dramas coreanos com leveza, com romance, com sutileza. Que casou muito bem com o que o momento precisava, né? E casa com muitas culturas, porque a gente está falando, por exemplo, também de... a gente vive, no nosso país, as novelas... não tem exatamente pudor, depende do horário que vai ser transmitido, né? Mas mesmo assim, o beijo, ele já é muito... muito comum, né? A gente assistir um programa, um filme brasileiro que o beijo ele venha com facilidade. E ali, a gente, no drama coreano, a gente fica na torcida. E esse tipo de drama, ele não é só popular aqui no Brasil, entre as dorameiras, mas, por exemplo, em culturas mais intransigentes. Por exemplo, religiões que são mais recatadas, que promovem esse tipo de mulher, de relacionamento, do que você vai ver, entendeu? Do que você vai assistir, do que você vai acessar, né? Então, esses doramas fazem muito sucesso nesse meio também. Então, tínhamos muitos estudantes muçulmanos, por exemplo, que lá na Coreia, que eram fãs de doramas, que tinham acesso no país delas. Entendeu? Isso. Já novelas ou séries de conteúdo sem esse pudor, já tem restrições, sabe? Então, assim, é interessante a gente tá analisando desse ponto de vista também. Muitas coisas casaram para que ele funcionasse, né? O tema, a leveza e o momento é um dos contextos que fizeram, com certeza, isso funcionar. E agora agora é a hora do quadro Uma Situação, um Dorama, que eu só vou te fazer uma pergunta simples, que vou sugerir uma situação X, você vai analisar, ver qual dorama você acha que encaixa com essa situação e você indica. Vai ser mais fácil quando eu fizer a pergunta. Vamos lá. Um dorama que todo mundo deveria conhecer. My name is Kim Samsung. E onde a galera acha? A galera acha Viki. Certo. Tá certo. My name is Kim Samsung. Foi lançado em 2005. Foi o primeiro dorama do Hyun Bin que estourou. Assim, e que veio pro Brasil. E foi o segundo dorama que eu assisti. Na vida? Na vida. E é incrível, porque a Kim Sona, que é uma atriz muito fabulosa, ela teve que ganhar peso para poder fazer essa personagem, que para eles era gordinha. E ela já era uma personagem assim com 30 anos, o que naquela época, até 2005, ainda era uma idade inconcebível da mulher não estar casada. Entendi. E aí ela encontra
O Hyun-bin, que é aquele típico príncipe, só que mal-humorado, aquele arquétipo que a gente gosta, né? E aí eles constroem uma relação, só que ela não muda. Ela não passa a ser uma Cinderela que se veste muito bem, entendeu? Que ganha um banho de loja, de salão. Na verdade, ela é muito cômica, sabe? O nome dela na Coreia em si é um nome muito engraçado, que soa muito engraçado para eles. Então, o sonho dela era mudar de nome. Então, assim, é um dorama que instiga, que tem músicas boas na trilha sonora, é marcante. É uma ótima indicação, eu não conhecia. De nome, não conhecia. Mas Dorama era raiz, né? Também é de que ano esse Dorama? 2005. 2005, é Dorama raiz. Comente aqui quem já conhecia e quem já assistiu esse Dorama, porque eu realmente não conhecia. Agora, um Dorama que você não indicaria nem pro seu pior inimigo. Bom, atualmente eu vejo o pessoal falando muito de Goblin. E aí eu Falando não mal? assistiria de novo, falando bem, mas Ah. eu não assistiria de novo. Olha, tá aí, inesperado. Pra mim foi inesperado. A galera realmente elogia muito o Goblin. Mas eu acho que porque tem tudo ali pra casar, pra ser uma coisa bonita, né? Então, foi filmado em Bukchon, que é um bairro nobre na Coreia, entendeu? Com prédios belíssimos, casas belíssimas, entendeu? E ali vem aquela história de um deus que está ali para cumprir com um destino, mas a história, eu acho que ela se enfraquece. Tem outro dorama que eu sugeriria, que é Bulgasal, Que tu sugeriria pra não indicar pra ninguém? Não, em substituição Ah, ao Goblin, que entendi. também é um dorama que fala sobre uma alma centenária, de mais de 600 anos de vida, que fica buscando a pessoa do seu destino para cumprir com aquele destino, para, enfim, morrer, sabe? E casa que não tem toda essa parte cinematográfica linda, mas que o roteiro é muito mais coerente. Porque às vezes a gente vai assistir uma história e ela tem tão poucos personagens, se concentra só naquele núcleo, naquelas 4 pessoas, como se não existissem outras pessoas que estão ali naquele contexto, Influenciando ali também, né? Sim, que tem uma importância ali. Pois é, então eu acho que as pessoas estão encantadas com o Goblin por conta da beleza do Gonyu, com certeza. Mas é um ponto. Então, quem quer ver o Gonyu assim novinho, vamos assistir Coffee Prince, que o Netflix lançou agora. Olha aí. Que foi o meu terceiro dorama da vida. Tu gosta dele, né? Especificamente, desse Não, ator. ele é muito bom. Tu assistia muito todos bom. que ele tava fazendo? Sim, Era essa a lógica? sim, Era a sequência era essa? Sim, não. Não porque a gente não tinha acesso na época, né? Inconscientemente, tu ia nos doramas que ele Mas tava é fazendo. porque Coffee Prince foi um sucesso. Coffee Prince é muito bom. Inclusive, na Coreia, em Seul, até hoje, a cafeteria que foi filmada, ela é um ponto turístico para as pessoas. De K-drama. É um ponto turístico da galera que assistiu e quer ir lá visitar, como um cenário. Então, quem não assistiu, tá no Netflix, recomendo. E é incrível, trilha sonora incrível, atores incríveis, roteiro maravilhoso, direção fotográfica impecável pra época, então. Então, vamos lá, para mais um dorama para maratonar, assistir de uma vez. Assisti recentemente My Dearest, que tá na plataforma Viki, tá certo? Que foi lançado em 2024 e, assim, é uma série que se passa no período da Joseon. E, assim, tem um romance muito forte e o empoderamento, ele se passa em muitos anos, numa linha de tempo esticada, em que uma jovem, ela desabrocha durante uma das guerras, uma guerra, né, um período de luta, então ela tem que se agarrar na própria força de vontade para sobreviver. E em meio a isso, tem o relacionamento dela com outro grande guerreiro, que vinha de que era um escravo, que foi mandado para a Mongólia, e que depois virou
um nobre comprou um título de nobreza, e aí vem carregada também daqueles conceitos do confucionismo. Então, assim, é uma história incrível, com uma fotografia maravilhosa, a atuação, assim, Impecável. ímpar mesmo, realmente. Aí eu realmente maratonei, eu acho que eram 20 ou 21 episódios que eu assisti em 3 dias, assim. Tá lá. E um dorama pra rir. Um dorama pra rir que eu tenha assistido recentemente. Pode ter assistido faz tempo também, se você lembrar que te fez rir. Olha, agora na minha mente, eu lembro muito desses doramas de Pretendente Surpresa ou Beleza Verdadeira, que tem situações que são muito engraçadas, que são peculiares. Pretendente Surpresa? Eu super acho. Pretendente Surpresa. Tá aí, você escolheu mais ou menos Pretendente Surpresa, então. Acho que foi uma resposta, assim, no impulso. Mas você quer trocar? Quer indicar outro? Não, por enquanto eu não tenho nada em mente, mas é isso aí. E um dorama pra chorar. Contos da Senhora Oka. Deixa eu só ver se é o título mesmo. É o conto, né? É. Então, pra chorar, o conto da Senhora Oka, que também é um dorama de empoderamento, de histórias, muitas histórias, porque ela era uma escrava que conseguiu, de alguma forma, sem tantos spoilers, Certo. se transformar em uma senhora da nobreza e virou uma defensora legal. Isso é de época? Ele é de época? É de época. É de época também. Eu costumo, assim, ter muito carinho por esses doramas de época, porque eles trazem muito uma luta, a luta dos coreanos daquela época, do reino. Tem aquela sensação, assim, de patriotismo, sabe? Também o confucionismo, ele fica muito evidente ali, a questão das castas, de onde veio a cultura que é hoje. Claro que, assim, a gente está falando de dramas que são modernos, obviamente, né? Mas que a base, ela tá ali. Uhum. É a mesma. E agora, por último, um dorama pra assistir em família. Que dê pra colocar a mãe, a avó, a tia, todo mundo pra assistir, que é tranquilo. Gente, Jesus, nunca fiz essa proeza. O que você considera? Pense aí. Eu acho, por exemplo, que Sorriso Real é um dorama leve. Achei a dublagem dele até aceitável. Eu digo isso porque, se for para pensar assim em família, vó, mãe, tia, a gente tem que pensar numa coisa bem acessível. E tem uns que a dublagem é bem paia, né? Eu acho, assim, tem uns que a dublagem é muito paia e tem outros que a dublagem acerta muito. Tem uns que a dublagem acerta bastante. E, nesse caso, eu acredito que a dublagem acertou o suficiente e que agrada, porque a fotografia é muito bonita, o cenário é bonito, os contextos que a protagonista ela tá inserida é atraente, ela é uma guerreira que vem de uma família que é só ela e a avó. Então, aí já mostra, assim, coisas engraçadas, daquela avó sendo bem a matriarca, daquele jeito, comandando, fazendo a comida. Vó, o que a gente acredita e pensa como vó. Isso mesmo. É isso. A Pi já avisou que estamos chegando no tempo de finalizar. Então, eu vou lhe agradecer, mas já agradecendo, muito obrigado por você ter vindo, ter contribuído aí para mais um episódio do Vixe Coreia, com muita informação, que é ótimo. O Vixe Coreia vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui neste momento. E a palavra hoje vai ser Fanta, tá? Para quem assistiu até aqui, quiser comprovar que veio até aqui o finalzinho com a gente, digita Franta, ó. Comenta Fanta aqui na área dos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder os cortes e os programas longos como esse. E também seguir a gente no Instagram e no TikTok, onde vai nossos cortes curtos. Muito obrigado a você que está até aqui. Mande isso aqui para algum amigo seu que gosta da cultura. E agora é o seu momento de agradecer, falar o que você desejar para a câmera. E muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigada a todos que assistiram. Kamsahamnida. Tá lá. A gente vai ficando por aqui. Tchau. Quase eu esqueço, viu?